muito bem-vindos ao Papo de Artista, um lugar para a gente trocar uma ideia sobre carreira, sobre pontos de virada, sobre histórias de superação, porque essa carreira não é só de louros. Meu convidado hoje é o Sérgio Praia. Sérgio, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o convite. Preciso te dizer que eu sou sua fã, mesmo assim, amo o seu trabalho. E fiquei aqui quebrando a cabeça para fazer uma live surpreendente, mas nada tão surpreendente quanto o trabalho que você vem fazendo. E estava até trocando uma ideia antes com o Hugo e dizendo que, se você aceitasse, eu queria falar sobre trabalhos biográficos, sobre composição de biografias, né? Você acabou de fazer uma coisa tão linda. Mas se a gente não puder falar só sobre isso, a gente fala sobre tudo. Mas eu queria te massacrar de perguntas sobre composição de personagem, porque tive o prazer de trabalhar com você uma única vez aí em Portugal. Foi muito especial. Você é um ator super generoso. Obrigada assim, em público mesmo, pela sua generosidade, pela sua entrega. Foi incrível, foi delicioso trabalhar com você. E mais delicioso ainda ver você fazer logo a seguir uma coisa completamente diferente. Então, obrigada pelo convite e por estar esse bocadinho aqui com a gente, falando para essa galera que quer mergulhar na carreira de artista e está meio perdido, sem saber por onde começar. Bem-vindo. Claro. Obrigado. Antes de mais, eu tenho que agradecer pelo convite, primeiro porque é a minha estreia aqui nas lives. Portanto, qualquer coisa que eu não esteja a fazer bem disto, se eu não estiver a olhar para o sítio certo, é só me dizer. Mas estou muito feliz de estar aqui e principalmente estar a falar contigo, porque eu admiro-te muito também e gosto muito de pessoas que lutam para fazer o seu trabalho, mas principalmente para ajudar o outro, que eu acho que é um bocadinho a nossa função também enquanto atores ou enquanto artistas, é pensar no outro e não só em nós. Portanto, obrigado pelo convite. Nossa, Sérgio, mas sabe que eu acho que como a gente fala, essas vibes se cruzam, porque você tem mesmo essa forma de estar. A gente nem conversou muito no projeto que a gente teve junto sobre isso, mas eu depois fui pesquisar um pouco a tua vida e vi algumas frases que me tocaram muito, algumas coisas que você diz, e eu acho que você é desses artistas que parece que vive isso mesmo por um chamado, né? Que, assim, essa coisa da escolha da profissão Começou muito cedo isso? O sonho era de ser ator desde menino? Desde miúdo? Sim. Você queria ser artista? Eu comecei pelo balé, primeiro. Comecei pelo balé. E sim, abreviado foi giro porque eu fazia tudo no centro infantário onde eu andava depois da escola. Havia um horário fixo da escola, né? E depois eu ia para o infantário, digamos assim, onde as crianças todas ficam, onde os pais depois nos vão buscar depois do trabalho e não sei o quê. E eu fazia balé nesse sítio. E depois houve, sei lá, uma festa de fim do ano, penso eu, no Natal, onde eu fazia umas danças, o clássico, o moderno, apresentava o espetáculo, também era muito miúdo, e fazia uma peça de teatro, que era baseada, é engraçado estar agora a falar contigo sobre isto, porque era baseada numa história de uma novela, que eu acho que te lembras, ou talvez te lembres, que havia um personagem, que eu agora não sei o nome do ator, que caçava borboletas. Eu acho que ele fazia, nas Mulheres de Areia, ele fazia o Tonho da Lua? O Exato. Tonho da Lua. Marquinhos Frota. Marquinhos Frota, caçador de borboleta. Vocês têm um shape meio parecido, é verdade. Você e ele parece tinha um personagem que caçava... Sim, mas ele tinha um personagem numa outra novela que caçava borboletas. E aquilo sempre me fascinou muito. E então nós escrevemos todo um teatro à volta das borboletas e da caça às borboletas, e no dia da estreia eu não me lembrei de nada, de nenhuma frase. Eu andei 3 meses a ensaiar com toda a gente. Branca total. Era a primeira vez que eu estava a fazer teatro, nunca tinha feito, mas queria experimentar. E acho que foi ali que eu me apaixonei pelo teatro inconscientemente, porque o facto de não me ter lembrado de nada despolutou todo um processo em mim de porque é que aquilo aconteceu, porque é que eu não me lembrei daquelas palavras. Eu mal acabei e depois lembrava-me de tudo.
E depois não sei como, aquilo foi crescendo dentro de mim, eu fui fazendo quase inconscientemente exercícios dentro de mim para tentar me lembrar de outras coisas, de situações da minha vida, porque eu achei muito estranho não me ter lembrado. E começou assim, o gosto pelas palavras e por tentar chegar ao... Cara, que loucura, né? Porque Foi, foi muito estranho. podia ter sido extremamente traumático para você nunca mais querer voltar nesse lugar. Eu acho que Porque foi. é o pânico de É, muito artista, essa coisa da branca no palco, é, da branca em exposição, não é? sim, sim. É um lugar delicado mesmo para se É, estar sem muito. experiência. Eu acho que ele me acompanha até hoje, num grau menor, mas acho que me acompanha o medo. Nós, atores, já temos muito medo de todo os minutos antes da estreia, não é? E mesmo durante o espetáculo já é muitas vezes aquela sensação de que parece que não te vais lembrar. Mas com esta história eu acho que ficou no inconsciente, ao longo dos anos fui trabalhando um bocadinho isto, mas começou ali o meu amor pelas palavras e pelo decorar, principalmente o decorar, não pelo decorar, mas o decorar com sentido. Com sentido. Eu brinco muito nos treinamentos com isso, né? Nós atores não podemos ou não deveríamos ser essa máquina de decorar a palavra, e sim de criar subtexto, né? Porque eu acho que quanto mais você verticaliza nesse estudo, quanto mais você vai atrás, vai mergulhando atrás desse subtexto, mais estofo você tem, mais memória você consegue criar para essas circunstâncias que a personagem vai atuar. E aí parece que quando você chega em cena, porque a gente, e principalmente na estreia, tem esse lugar de ansiedade, né? O que eu tenho que pensar agora? Por mais que você queira atuar na circunstância, conectar com o cenário, com o entorno, o ator fica meio paralisado, o cérebro dele está meio paralisado em reviver o texto, né? Ele quer ter certeza que o texto não vai fugir dali. Sim. E não sei se você sente isso, que você fala assim, caramba, mas o texto vai vir se eu estiver no lugar certo, Sim. procurando a coisa certa, ele vai me encontrar, porque eu estudei esta porcaria. Sim, sim. E muitas vezes uma... falta um segundo para tu dizeres a tua palavra e parece que não vai acontecer, é o terror total, e abre-se um alçapão gigante no palco e tu cais e vai, em num segundo tu cais e voltas e dizes, mas eu acho que é isso que me fez apaixonar por esta coisa um bocadinho inexplicável, que é o tentar emocionar as outras pessoas através da nossa sinceridade. Olha, então nós temos alguma coisa em comum. Eu também, eu acho que eu não tinha muito a vontade de era emocionar, mas eu queria trazer alegria. Eu decidi fazer teatro Sim. numa altura bem, bem complicada na minha vida, e eu queria isso, sabe? Eu achava que as pessoas podiam ser mais felizes escutando histórias, indo para outros lugares. E eu não sei se eu tinha essa facilidade de viajar com personagens. Eu digo, eu tenho maturidade zero para ser espectadora, porque eu não posso ver filme de suspense, porque eu sofro. Filme de terror eu escondo a cara. Eu entro na história. Então eu sou consumidora mesmo do entretenimento, da dramaturgia. Novela eu nunca curti muito, mas o filme era uma coisa que me arrebatava, e eu acreditava nisso. E eu queria fazer teatro, eu queria fazer cinema, porque eu achava que aquilo trazia um conforto para as pessoas. Que as histórias eram... Foi isso que te apaixonou pelo ofício? Foi principalmente desligar da minha realidade. Cada um tem o seu crescimento, com maiores ou menores dificuldades, mas a arte a mim sempre me ajudou a fugir de alguma coisa talvez menos bonita da minha vida e principalmente eu sempre tive dentro de mim esta coisa de querer fazer os outros felizes ou de querer ajudar os outros a sair talvez de zonas que eu acreditava que não era o único, se calhar, a estar em alguns momentos da vida menos bons. E, de facto, a arte tem esse poder de nos fazer sair, nem que seja por 2 segundos. E é o que eu digo sempre, eu acho que se eu conseguir, num trabalho de 1 hora, conseguir tirar as pessoas do sítio onde elas estão durante 2 ou 3 segundos, eu já fico muito feliz, porque é muito difícil, mesmo assim, nós conseguirmos nos entregarmos de tal forma e esquecermos as vaidades e todas essas coisas para pensar nas pessoas que estão do outro lado e trabalhar principalmente para elas. Isso
sempre me emocionou muito, porque eu sempre achei que a minha vida é uma seca. Isto agora, assim, a minha vida é uma seca no sentido de desde o Mas crescimento. passada. Achava sempre, pronto, não tinha assim muito interesse. Claro que depois tu vais crescendo e vais percebendo que as coisas não são assim. Mas em miúdo, eu venho perto do mar, era um sítio muito parado, não havia muita coisa para fazer. Portanto, a imaginação era muito forte em mim. Eu fazia teatro na minha cabeça e fazia filmes em tudo. Eu lembro-me de trabalhar nas obras quando era miúdo e lembro perfeitamente que, para mim, ir buscar um balde de massa para levar ao terceiro piso para eles assentarem massa numa parede. Eu tinha toda uma música na minha cabeça, imaginada. Fazia todo um percurso, eu imaginava sempre que estava a ser gravado, que estava a gente a ver, e era uma maneira de eu tornar a minha infância e a minha adolescência mais feliz, e achava sempre que iria conseguir pôr aquilo em prática. Não sei porquê, Olha, mas achava. você não está sozinho nesse clube, né? O Walt Nada. Disney fazia isso também, entregando jornais com os Olha, pés não no sabia. gelo. O Walt Disney. Ah, imperdível a biografia dele. Foi. Ele disse que teve uma infância super dura e distribuindo jornais com um pé assim no gelo, e acho que foi meio que aí que surgiu Mickey Mouse, se não estou em erro, que era o amigo que lhe dava superpoderes para aguentar Eu essa acho que passagem. todos nós, Isso eu é acho. uma coisa mesmo de chamado, né? Porque você pagou um preço alto de vida para ser artista, não é? Você pagou um preço de se jogar, e foi isso que você falou. Claro. Você saiu da sua cidade muito cedo, né? Muito, sim, eu saí aos 16, sim. Mas eu senti sempre muito esta vontade. Não sei explicar o que era, mas o que eu senti era que no sítio onde eu estava não ia conseguir crescer ou não ia conseguir fazer o tipo de trabalho que eu queria para mim, que tinha muito a ver com o cinema, com o teatro, e eu era muito influenciado pela televisão e pelas novelas brasileiras. Né? Eu cresci com Roque Santeiro, com Teta do Agreste. Para mim foi assim, até hoje é uma emoção gigante, e eu tenho a necessidade, porque isto é tudo ciclos, eu tenho a necessidade de tempos em tempos de ir ver bocados de Roque Santeiro, de Pedra sobre Pedra, de São Teta do Agreste. verdadeiras aulas de dramaturgia, São, né? e de construção de São personagens. de É assim construção da personagem. para É mim uma aula. é o que é mais bonito no meio disto tudo, é tu conseguires construir um personagem e conseguires passar à outra pessoa que não te conhece de lado nenhum um ser completamente diferente daquilo que tu és. Isso sempre me entusiasmou muito e Mas, sempre... você está dando também exemplos aqui da dramaturgia brasileira, quer dizer, de um autor que eu sou suspeita para falar. Se eu tenho um estigma até hoje com a Grampola, é graças ao Agnaldo Silva. O Agnaldo tem sim, uma escrita que tem uma completamente. personalidade, ele tem uma forma de escrever personagens que é surreal. Maravilhoso. Você não faz muita coisa, você Não. encontra aquilo, na verdade, porque o Agnaldo tem uma escrita muito precisa e bastante norteadora do trabalho do ator, sabe? E Sim. aí tem esses monstros, são esses personagens que a gente coleciona uma vida inteira, né? A Uma vida porcina, um inteira. rock santeiro. Completamente. Nós não imaginamos que aquilo vai, eu pelo menos falo por mim, né? Não imagino que aquilo me vai ajudar tanto e vai fazer tantas ligações para o futuro, porque ainda hoje eu vejo menos televisão, menos novela, embora faça, mas eu vou buscar muita coisa do que vi e principalmente muita entrega e uma coisa que as novelas brasileiras têm, que nós ainda temos pouco, que é a verdadeira caracterização e a verdadeira entrega de personagens completamente diferentes daquilo que nós somos, independente do mercado, independentemente daquilo que nós temos que vender para os outros. Nós aqui ainda temos muita dificuldade em mexer no cabelo, em ficar-me feio, a vaidade ainda está muito metida nas nossas escolhas enquanto atores. Isto é uma opinião que eu tenho em relação às nossas novelas e não só, mesmo em relação ao nosso cinema. E eu acho que isso foi sempre que me fascinou na dramaturgia brasileira, não só, e mesmo no resto, nos americanos, que é a entrega total de caracterização. Não ter a vergonha e querer mesmo fazer um personagem, não é só
estar a aparecer para isso refletir depois nos nossos negócios paralelos que nós temos na nossa vida. Esse é o meu objetivo. Também eu acho que também foram outros tempos, e cada vez está mais difícil, né, a gente encontrar atores de verdade que têm esse desapego da imagem. Sim, eu acho estranhíssimo. Porque é estranho, porque eu sempre achei que o caminho iria ser o contrário. Eu ia dizer que cada vez mais, e nós temos o Brasil muitas vezes como exemplo em muita coisa, cada vez mais eu pensei que ia haver uma entrega. Mas acho que há uma certa vaidade e uns certos negócios paralelos que fizeram com que isto houvesse um retrocesso muito grande em relação à tua entrega enquanto ator e acho que desvirtuou um bocadinho a procura desse trabalho difícil e que cansa e que envelhece, que eu acho que esse é o problema, porque isto cansa, isto envelhece e as pessoas, pronto, são livres de quererem algo mais leve, é evidente, mas eu vejo ainda muito isto como há preço que nós pagamos para determinadas entregas e eu prefiro viver nesse sítio. Qual foi a maior loucura que você fez para transformar o teu sonho da carreira artística em realidade? Assim? Eu acho que foi... Acho que já fiz muita coisa, mas eu acho que foi o facto de ter saído, de ter abandonado mesmo a terra à procura de algo que eu não sabia se ia conseguir. Acho que foi difícil ao início, mas anos mais tarde nós vamos perceber porque é que aquilo aconteceu. E eu acho que foi isso, principalmente, foi o ter abandonado tudo e porque eu sempre tive um desejo muito grande que era, eu tinha que ir para um sítio onde ninguém me conhecesse para perceber se a minha energia ou a minha maneira de passar a minha verdade aos outros, se funcionava. Portanto, eu quando fugi de casa, quando eu saí de casa, quando me fui embora, a minha ideia até era ir para, imagina, para a França, pela linha de comboio, ir para lá fazer coisas que eu decorei nas novelas. Eu tinha personagens, era um personagem que eu tinha muita coisa decorada. E a minha ideia, porque há uma cantora muito conhecida que é a Linda de Sousa em Portugal, que é uma cantora de fado, na altura eu ouvia e foi embora tentar a carreira fora. Sim, e mais que não fosse, eu ia, sei lá, eu como sabia cantar, sabia fazer balé e não sei o quê, mais que não fosse, eu ia conseguir fazer algumas danças em alguns sítios, alguém me iria chamar para fazer alguma coisa. Não cheguei a Paris, acabei por não chegar a Paris, mas cheguei ao Porto, ainda fiz umas sequências de balé em frente ao Teatro Nacional, na altura era tudo não acredito. Sim. Muito bom. Alguém me dá uma oportunidade. Sim, completamente. Sim, porque já ninguém. É difícil estar em frente a um teatro e estar a dizer textos ou um personagem sozinho, não é? Portanto, eu pensei, vou começar pelo balé, porque é aquilo que eu tenho mais fresco em mim e é algo que talvez seja mudo, não é? É mais o corpo. E ainda fiz umas sequências, mas depois percebi que não era por ali. E pronto, entretanto, voltei para casa e fiz o 9º ano e depois fui para a escola de teatro e depois nunca mais voltei. Sim, depois fiz o meu caminho. Quanto tempo até ter a primeira oportunidade? Eu acho que eu sempre tive sempre trabalhei muito, mas sempre tive muita sorte. Eu acho que nesta profissão nada se faz sozinho. E acho que tive muitos anjos da guarda que me apareceram ao longo da vida e que me ajudaram, mesmo a nível financeiro, a nível de comida, a nível de dormida. Eu dormi nas obras durante muito tempo, sem qualquer problema. Vou traduzir aqui para os brasileiros, vou só traduzir. O Sérgio, antes de deslanchar na carreira, trabalhou nas obras. Trabalhar na obra, trabalhando em construções. Em construções. E enquanto estudava, tinha que trabalhar lá para poder ter algum sustento, mas tive muita gente na Escola de Teatro, na Academia, no Porto, que foi onde eu comecei, com o António Capelo, que me ajudou muito. O Antônio? O António. Fantástico. O António é um anjo. Para mim e para muitos atores. Para muito. Ele ajudou muita gente. Você esteve na escola que ele dava? Ele tem uma escola. Tem uma escola dele. Sim. Tem uma escola, a Academia Contemporânea do Espetáculo,
que é uma escola maravilhosa, foi onde eu aprendi muito, é onde a minha base toda, e ele ajudou muito principalmente a ser homem também, e a ser responsável, e então eles deram, nós quando entrei para a escola, havia logo a possibilidade de eu poder fazer figuração em peças que alguns ensinadores que trabalhavam na escola estavam a fazer no momento, então convidavam alguns alunos para poderem fazer figuração e para poderem ter experiências, e eu acho Que que foi sorte logo, parar, foi uma sorte ir sorte, parar na foi, escola do Antônio, porque também foi, existem outras escolas menos boas sim, e incrível, porque é uma pessoa muito bem relacionada e com muita, muito bem, muita noção no mercado, muita vivência no mercado e muita muita, experiência. Um monstro como muito, um ator, né? monstro, sim, E sim, sim. como professor. O Antônio é A das própria pessoas mais escola, inteligentes que eu conheço na vida. a própria escola está cheia sempre esteve muito bem recheada de gente muito trabalhadora, de grandes profissionais, e principalmente tem uma coisa muito boa que eu gosto até hoje, que é o lado prático. É muito Ok. importante o lado, o outro lado também da leitura, de tudo que é importante sobre o teatro e sobre esta arte, mas eu acho que é muito importante também a parte prática, de teres experiências, de poderes fazer, de seres tu a construir as coisas, e a academia sempre teve muito esse lado prático e acho que me deu muitas ferramentas para eu depois me conseguir desenrascar sozinho, não é? Porque esta vida, como tu sabes, é muito solitária ao mesmo tempo, portanto, quanto mais ferramentas nós tivermos, mais facilmente nos conseguimos desenrascar em muitos trabalhos difíceis, ou contra cenas difíceis, ou, ou, ou dificuldades, como deves E aí imaginar. foi na escola, foi nesse período que você sente que começou a ter as primeiras oportunidades e as coisas Foi. começaram a clarear um pouquinho. O Sim, processo sim. de formação é incrível, né? Quando você escolhe um lugar bacana para se formar, Uhum. ele realmente pode ser determinante no teu caminho, né? Porque numa escola a gente acaba por fazer network e dar os nossos primeiros saltos no Claro, sim, universo, sim. né? De forma E mais profissional. errar muito e não ter bem a certeza se é aquele tipo de teatro que nós gostamos ou se eu gosto mesmo de falar. Eu aprendi muita coisa ali, muita coisa mesmo. Eles deram-me a oportunidade de. Eu também sempre fui muito atento, sempre fui mais de ouvir do que falar. E isso ajudou muito até hoje. Ainda hoje eu sou um bocadinho assim, hoje falo um bocadinho mais, mas sempre sou mais de ouvir, porque eu acho que se aprende mais, na minha visão, acho que se aprende mais às vezes a ouvir do que a falar, e eu preciso às vezes de pensar nas coisas para depois agir. E ali na escola tínhamos muitos bons professores a nível de interpretação, a nível de movimento, que quando eu descobri o movimento, porque eu já, ou seja, eu ainda Você já vinha fazia, da dança. sim, mas Você vinha da dança. eu fazia a diferença ainda, sabes, fazia dança e movimento, para mim não era a mesma coisa. E houve um dia, houve uma pessoa que me transformou a vida, que é a Joana Providência, que é uma coreógrafa portuguesa fantástica, que trabalha na academia, acho que ainda até hoje. Quando eu percebi que o facto de tu levantares a mão só até à barba e puxares a barba poderia ser algo que as pessoas já estão a ver, poderia fazer parte já da tua performance, para mim isso foi assim uma descoberta fantástica. E a partir daí eu comecei a gostar muito da possibilidade que o corpo tem ou do impulso que o corpo tem para a fala, né? O primeiro impulso para tudo, acho que para mim vem tudo de dentro para fora e é tudo, tem que ser físico primeiro. Por isso é que eu gostei muito de trabalhar contigo quando nós fizemos o Gabriel, Pois eu porque ia nós dizer começámos isso. logo. Nós começamos por trabalho físico, né, no Gabriel, Foi. e você teve, das pessoas que eu peguei para trabalhar, mas o Zé Condessa também tem teve essa facilidade de mergulhar. Mas não é todo mundo que está confortável com essa abordagem, né? De começar a pesquisa pelo corpo. Tem gente que Claro. prefere. A gente não teve muito tempo de ficar ali naquele processo cabeção, discutindo. Nananana. É. A gente foi Acho logo que é para a conforme. fisicalidade. Cada um depois tem a sua maneira, né? Mas sim, eu gosto muito desse impulso corporal, porque eu acho que o impulso corporal ajuda a ficares mais à vontade, a entrares naquilo, a tentar perceber um bocadinho mais e sinto-me mais consciente, se calhar, daquilo que quero procurar para
personagem, ou pelo menos a abrir as possibilidades para encontrar algo que não sou eu. Eu acho que isso aqui é Não, e é legal que sim, também a gente vai amadurecendo como artista e cada um tem o seu processo. Tem a pessoa que é mais sinestésica, que o corpo vai colocá-la no estado mais rapidamente. Também é importante que, no nosso processo de amadurecimento artístico, a gente descobrir o que nós somos mais sensíveis, não é? Tem gente que é muito mais auditivo, tem gente que é mais visual, ou nem todo mundo chega lá da mesma forma. Sérgio, não tem como Você precisa aquecer, né? Eu preciso cansar o meu corpo. Eu preciso cansar o meu corpo para poder cansar a minha mente, para sair porque eu penso muito. Então, o corpo ajuda-me a não pensar tanto e a tentar encontrar algo diferente da minha voz ou da minha maneira de mexer. De sair do automatizado, de sair do nosso, da nossa resposta automática, para começar a responder como personagem. Eu também tenho essa necessidade de dar uma canseira no corpo. Aliás, o meu processo de trabalho no dia a dia eu começo cansando o meu corpo para mandar alguma coisa nova aqui para fora todos os dias, porque senão já está tudo muito sistematizado, a gente já tem um monte de conhecimento empilhado e parece que não sai alguma coisa nova. Quando eu me canso, parece que sai alguma coisa nova. Eu preciso dessa canseira. Difícil, Eu também. Às vezes parece que não... Porque nem sempre temos a possibilidade de estar sempre a trabalhar ou sempre a reciclar, não é? E de facto, nós somos animais de hábitos, não é? E facilmente caímos em coisas que já fizemos e, portanto, eu acho que nós próprios somos responsáveis por criar dispositivos em nós de distração para tentar encontrar outros sítios, porque se não tivermos a sorte de ter alguém à nossa frente que nos puxa isso, nós temos que o fazer, porque senão não vamos estar sempre com a sensação de que estamos a fazer sempre a mesma coisa. É verdade. Tem uma coisa linda, né, não vou adiar mais para falar do Variações, mas tem uma coisa linda nesse projeto. Vendo de fora, parece quase um projeto de vida, né? Porque também te posicionou no mercado, também foi um projeto de vida, né? Tu não andou namorando esse projeto há 12 anos, 10 anos? 15. Quantos anos? 15 anos. 15. Ele é quase seu também, né? O tempo que você ficou gestando 15 anos junto com o João. Para quem não sabe, o projeto demorou 15 anos para sair do papel para virar cinema. E no meio do caminho, ou não no meio do caminho não, mas mais para o finalzinho, naquele momento que acho que você achou, já que não ia rolar, você decidiu levar para os palcos. Foi isso? Foi fazer no teatro com o Vicente. Estava aqui dentro. 15 anos, meu Deus. Eles, quando nos apanham, não há hipótese. A gente tem que os colocar para fora de alguma forma. Nem que fizesse aqui em casa uma peça só para mim. Mas eu senti essa necessidade muito grande. Eu acho que há personagens que nos escolhem. Acho mesmo. Acho que há personagens que nos escolhem. Este escolheu-me e não me largou até a última. Isto foi um processo muito cansativo de não é, vai, não vai, afinal já não é. E quando eu desisti completamente... Então eu tenho uma surpresa para você, peraí. O meu nome é João Maia, sou realizador do filme Variações, que vai estrear para a semana, dia 22, e estou hoje com vocês para mostrar alguns locais onde filmámos o filme Variações. Eu tenho um anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu tenho um anjo. É o prédio onde o António Variações vivia. Eu vivia aqui no primeiro andar. Nós conseguimos filmar exatamente aqui, mas no terceiro andar. O primeiro andar não estava, a casa tinha sido reabilitada. Filmámos no terceiro andar e recriámos a casa dele com a cor das paredes idêntica e os adereços que ele tinha, e como era a sala e o quarto, replicámos isso aqui. Foi muito interessante ver aqui, as pessoas aqui, não só as pessoas do prédio ainda conheciam Variações e sabiam que ele tinha morado aqui, mas também as pessoas aqui da rua. Houve uma senhora que saiu aqui deste prédio, que é este Hotel Crespo. Muito bom. Gente, me conta tudo como é que é isso, fazer alguém que todo mundo conhecia, né? Essa coisa do biográfico é uma loucura, mas você não esteve nunca com ele, vocês nunca se cruzaram. Eu acho que ele passou algumas vezes por mim, talvez. Olha, sabes, eu acho que
tentei ao máximo, eu sabia que isto era um trabalho que ia ser muito visto e ter muitos olhos em cima, e o que eu tentei desde muito cedo foi, eu acho que foi como me fez apaixonar pelo Variações, foi que ele é um bocadinho uma alma como nós, ele só quer fazer os outros felizes, quer fazer as pessoas sonhar, chora, ri como nós, frustrações, então tentei não o complicar muito, tentei não pensar que ele era algo assim extraordinário, mesmo eu pensando que poderia ser ou não, mas tentei fazê-lo da forma mais simples. Claro que estudei muito, vi muita coisa, mas baseei-me sempre numa conversa que tive com uma pessoa que me falou muito que o António gostava muito de comer arroz de tomate com pataniscas. Acho que a vida para mim é um bocadinho isso. E se eu puder comer à mão, ainda melhor. E então, olha, tentei não o complicar muito, porque eu acho que estas pessoas que anos mais tarde nós depois vimos a saber que foram revolucionários em determinadas coisas, na altura delas não foram nada, foram umas pessoas como nós somos. Incompreendidas, né? Se bobear, mais incompreendidas do que tudo. Claro, mas normalmente as pessoas dizem era alguém que estava à frente do tempo. Eu não sei se era alguém que estava à frente do tempo, eu acho que era alguém que estava no tempo certo, a lutar por determinadas coisas que queria, não estava a conseguir tudo. Claro que anos mais tarde nós vemos a história e ficamos muito emocionados com tudo o que ele viveu, mas eu acho que ele viveu no tempo certo para hoje nós podemos estar aqui a falar e se calhar o país ter alguma mentalidade um bocadinho mais aberta. Mas tentei sempre nunca complicar muito o António, porque o António, eu acho, e por aquilo que eu estudei e pelas pessoas que o conheceram, ele era um homem muito simples, muito resguardado, muito tímido ao mesmo tempo, mas tinha um grande sonho e que era cantar. E saiu da terra muito cedo, foi um corte muito grande também com a natureza e com a família, e veio para um sítio completamente cinzento e cheio de cimento, e pronto, teve que transformar ali a alma dele, mas tentei principalmente não complicar muito. Acho que me revi em algumas coisas, principalmente esta saída da terra, este corte com a terra para ir à procura do desconhecido, para tentar emocionar pessoas que não me conheciam de lado nenhum, porque acho que só assim é que para mim fazia sentido, ou só assim é que eu conseguia perceber se de facto eu tinha alguma coisa cá dentro, porque assim nós somos tantos que eu não sei, até hoje eu ainda duvido se o que eu tenho consegue passar Portugal, ou consegue, sei lá, tocar na China, ou tocar noutra parte do mundo. E sempre tive muito essa sede de tentar perceber se aquilo que eu tenho cá dentro consegue sair daqui e emocionar as pessoas. E o António sempre teve muito isso. Portanto, tentei-me focar muito nisso e não complicar demasiado. É evidente que eu nunca cantei na minha vida. Pois é. Foi uma experiência. É que já nem aceitava o projeto. Eu saltei já... fora de algum. O que? Cantar? Não canto. Não, qualquer pessoa não, canta. Eu não canto. Eu nunca acreditei que o João, o realizador, fosse mesmo com esta história para a frente do cantar. Porque eu pensei, pronto, chega ali a meio e eu consigo dar-lhe a volta. Vai dizer que eu sou ruim e não vai me deixar cantar. Não, e depois, assim, o António tem um timbre tão conhecido e tão especial que eu nunca consegui imaginar que as pessoas pudessem aderir ao meu timbre, porque eu nunca cantei. Agora, eu quando percebi que o giro deste filme, ou desta vida de artista também, é a tentativa-erro, este foi o processo do António sempre também, mesmo nas canções, porque ele não era uma pessoa completamente afinada, ele errava muito, eu tenho muitas cassetes dele e muito material em que ele era muito desafinado. Portanto, eu quando percebi que o João queria principalmente apanhar este lado da dificuldade do Sérgio cantar, a chegar ao tom do António, aí é que estava o filme, ou aí é que esteve o desafio, e aí é que teve para mim a grande emoção disto tudo, foi
estar ali completamente, estás a ver assim, aqueles gatos a tentar saltar pela parede, arranhar, Tá. E arranhar. que é engraçado, essa coisa que você está falando do tentativa e erro, que é o que bloqueia muita gente de se lançar, não é? Querer sair com uma ideia perfeita, já sair com uma Claro. aceitação, com uma coisa já dando certo, né? Tem um caminho até acertar, que é a tentativa e erro. Completamente. Agora, você estava exposto num lugar de tentativa e erro completamente fora da sua zona de conforto, literalmente, porque você estava interpretando um cara que cantava. Claro. E que você não canta. Então, Não. você teve mesmo nesse estresse o tempo inteiro. E isso te ajudou a estar fora Muito. dessa zona de conforto, tentando esse Muito, lugar muito, para acertar? Será que muito. foi isso que te ajudou a humanizá-lo? Eu Ou acho que sim, eu acho que foi isso. Eu sempre tive, independente dos meus medos, eu sempre gostei, na minha profissão eu lanço-me e depois logo se vê o que é que acontece. Eu gosto muito desta coisa, lá, como falávamos há pouco, eu tenho que me cansar para encontrar. Portanto, eu sentia sempre que tinha que estar constantemente a errar porque eu não sabia mesmo os timbres. Eu tive muita gente que me ajudou. Tive um professor de voz, o Rui Oeta, ajudou-me durante 3 meses de formação que eu tive antes. Esse foi o único pedido que eu fiz ao João, que foi o tentar trabalhar a voz 3 meses antes de começar, 3 meses antes de começar a gravar, a filmar. E isso foi feito. E depois houve todo um processo que foi, eles arranjaram, como o António teve na vida real, uma banda numa garagem que ia treinando comigo e nós íamos ensaiando e eu ia tentando encontrar o tom, tudo, a corporalidade. Eu sempre fui mais de corpo para depois poder chegar àquelas coisas que ele fazia dos treinados com a voz, do lado do domínio e não sei o quê. Portanto, nunca foi um processo sozinho, sempre estive apoiado por pessoas que me ajudaram muito a encontrar. Mas eu acho que foi essa dificuldade e esse constante tentativa e erro que me ajudaram a humanizar um bocadinho um personagem, ou pelo menos a tentar fazer uma cama para as pessoas perceberem que havia sinceridade da minha parte e de toda a gente envolvida para tentar entregar o melhor que nós conseguimos fazer sobre uma pessoa que existiu e que é real. Eu acho que isso foi o grande segredo também, e acho que é o grande segredo de muitos trabalhos, que é o respeito por essas pessoas que já viveram a história delas e não querer fazer muito circo à volta disso e querer passar o essencial e ter respeito. Acho que ter respeito por tudo que essa pessoa também construiu e deixou. E essa sempre foi a minha tentativa, foi chegar a qualquer coisa que pudesse fazer lembrar aquele ser especial. E acho que fez, não é, Serginho? Porque isso acaba no Nós Alive, você num palco do Nós Alive cantando variações. Não. O que é isso? Quer dizer, isso começa uma no Nós permissão Alive. absoluta. Isso começa no Nós Alive. Porque eu não sei se tu sabes, mas eu fiz todo um ano, e ainda continuo a fazer, de concertos ao vivo pelo país todo, com a banda do filme. Eu não tenho parado, agora estamos um bocadinho com a pandemia, estamos mais parados, mas eu andei pelo país inteiro, começou lá, nós íamos ao Rock in Rio, entretanto o Rock in Rio foi cancelado, mas iremos talvez para o ano. Foi uma experiência, se eu já não me imaginava a cantar, nunca me imaginei a fazer concertos ao vivo pelo Eu país só inteiro. de pensar isso estou suando frio. Só de imaginar estou... Eu só me imaginava, sabes, aquela sensação que tu tens de chegar a um palco e veres assim uma plateia gigante, como fiz a passagem de ano, eram para aí umas 15 mil pessoas na Figueira da Foz, e eu só queria dizer, boa noite, Figueira da Foz! Sabes, aquela... Boa noite, Lisboa! Isto era a minha ideia, na brincadeira, eu pensei, mas isto nunca vai acontecer. Aconteceu e foram muitas vezes. E eu sempre disse estas frases, isso sempre disse, porque era um desejo que eu tinha. Muito inspirado naqueles concertos que eu via dos Queen há muitos anos, nos concertos, aqueles grandes concertos nos estádios e pronto. E isso foi uma experiência, ainda vou continuar, agora quando a pandemia
esperemos que isto melhore. Houve muitos contratos que tiveram que ser adiados para mais tarde, mas vou continuar com a banda em concerto pelo país. Eu acho que é esse lado de tentarmos reviver um bocadinho aquele homem e trazê-lo de repente ali para o palco um bocadinho, que as pessoas ficam fascinadas, não é? E claro que eu vou em personagem, há toda uma maquiagem, caracterização, há roupa, portanto isso ajuda a tu tentares enganar um bocadinho as pessoas. Mas eu nunca pensei que houvesse tanto público, porque no fundo as pessoas sabem que não é ele que está ali. Mas isso é maior, as pessoas têm tanto amor por ele e percebem que há muito respeito no palco, portanto as pessoas aderiram, eu acho que por isso. Porque eu acho que também nunca pensei que depois de fazer o filme iria ficar tipo, agora não. E tu sabes que no país também não está preparado propriamente para de repente uma pessoa. Portanto, é sempre Mas foi um caminhando. pontinho de virada, né, Sérgio? Foi, assim, eu acho foi, que não, sem dúvida. Sem dúvida, Gabriel também, eu acho que o cinema eu acho que o cinema vem comprovando coisas que às vezes, porque a televisão às vezes tem esse lugar que é meio estranho, que a gente não sabe quem eles querem exatamente, né? Claro, sim. Mas o cinema acaba por trazer, tanto o cinema quanto o teatro, acho que funcionam como esse selo na carreira do ator, quando você entrega um bom trabalho e, consequentemente, as portas da televisão acabam por se abrir um pouco mais facilmente. Diz que o mercado tá uma loucura para todo mundo, né? A gente, essa pergunta, quando que eu vou descansar, quando é que vai ser o contrato longo? Essa do contrato longo, então... Nunca. Não, já acabou, aliás. Isso acabou. era... tem alguém ainda aí esperando um contrato longo? É que assim, eu sou super poliana, eu adoro sonhar, mas... eu gosto de sonhar com coisas que eu posso concretizar, que estão na minha área de domínio. Claro. Já estamos noutra fase e agora, isto depois, cada vez mais é tudo muito rápido, está sempre gente a aparecer com conteúdos fantásticos ao mesmo tempo, portanto isto está tudo já está tão confuso que nós temos que estar sempre muito atentos e sempre prontos para fazer o melhor no trabalho a seguir ou naquilo que estamos a fazer, como se fosse a última coisa que se estivesse a fazer, porque de facto não está fácil, não está mesmo fácil. Me conta uma coisa, no teu processo, assim, na vida, seja novela, cinema, teu processo de criação, de composição de personagem, começa sempre muito através da fisicalidade, que você falou, você gosta de usar esse recurso, você gosta de trabalhar com direção, com coaching, ou prefere o teu momento, o teu lugar, a tua pesquisa? Como é que é você nisso? Olha, eu acho que depende muito do personagem. Eu acho que eu vou muito pela maneira como me apresentam o personagem também, como me convidam. E a partir dali começa a crescer então a minha vontade. Normalmente quando eu sinto que podia ser eu ou outra pessoa, eu não fico muito entusiasmado, mas é evidente que todos nós temos que trabalhar e temos que esquecer isso e arranjarmos ferramentas para nos apaixonarmos pelas coisas que estamos a fazer no momento, não é? Nem sempre podemos escolher e o mercado não está fácil, mas eu tento sempre ter o meu tempo primeiro, ver algumas coisas que eu acho que estão relacionadas. E gosto muito de ir para a rua ver pessoas. Ai, adoro! Ou ir para sítios onde eu acho que vou encontrar aquele determinado tipo de personagem. Depois tento fazer uma coisa também, que é ir para sítios em que eu acho que vou encontrar o oposto daquele personagem, ou aquilo que eu à partida se calhar não faria, ou não seria a minha primeira escolha, porque aquilo depois ajuda-me a perceber que se calhar posso ver as coisas de uma outra forma, e às vezes é difícil pôr isso em prática. Eu acho que um dia que teclei uma coisa numa live que tu estavas a falar por causa disso, e depois começo em casa. Eu normalmente quando estou a criar é logo mal acordo, eu misturo tudo. Não há aquela coisa, agora vou estudar, agora vou viver, agora vou... Não, eu acho que o meu preço ou a minha entrega, esse preço é o que eu vou pagar, é a mistela de tudo,
porque eu acho que ele vem de nós, portanto, ele tem que estar no dia a dia para o encontrarmos e para ele fazer parte do teu dia a dia. Depois arranjas mecanismos para ser o personagem, depois aquilo acaba e acabou. Eu não sou muito de trazer as coisas para casa ou ficar a pensar muito, mas eu meto sempre no meu dia a dia para buscar maneiras de mexer, maneiras de falar, maneiras de. Não sou muito de levar as coisas prontas para quando vou contracenar. Não acredito muito nisso. Eu acredito muito naquilo que o outro me vai levar, e normalmente quando o outro também vai preparado já com umas coisas e faz, eu normalmente aquilo parece que não bate, porque eu gosto muito de sentir O momento. um momento, sim, gosto muito de sentir a outra pessoa, de tentar perceber. A mim fascina-me imenso, por exemplo, sempre que eu faço um casal com alguém, fascina-me o facto de eu poder sentir que estou apaixonado pelaquela mulher sem a conhecer de lado nenhum. Naquele momento que eu vou para o ensaio, e muitas vezes nós somos contratados e não conhecemos as atrizes com quem vamos trabalhar, ou os atores, né? Conhecemos de nome, ou já vimos alguma coisa de trabalho, mas nunca sentiste o cheiro, a proximidade. E eu acho que só lá é que eu consigo fechar. Até lá eu estou sempre na dúvida como é que eu vou fazer, como é que eu vou. A partir do momento que eu começo a sentir a energia daquela pessoa, é só ali que de repente eu paro e que o personagem parece que aparece. Até dizerem uma ação, ou vai, ou qualquer coisa, eu estou sempre na dúvida, sempre, tipo, não é isto, está mau, está mau. De repente quando começa a falar, parece que há qualquer coisa que acredita e então é como se ele existisse. E depois começa a construir muito ali em cima. Normalmente quando há ensaios, né? Muitas vezes não há ensaios. Pois, Então... ultimamente isso está meio difícil. Não, E aí, agora faltando o recurso do ensaio, vai muito bem o recurso da observação, né? Que é ir para o terreno atrás disso. Agora, hoje eu tive 2 insights que as peças do meu puzzle estão se formando e pesquisando a tua vida. Achei aqui uns links. Eu estava correndo hoje, estava ouvindo uma música, eu falei assim, eu acho que quando eu era criança eu queria ser cantora de rock, porque você ouvia o Ney Matogrosso, eu ouvia Rita Lee, e patinava dentro de casa, e patinava muito mal, porque eu sei andar muito mal de patins. E eu lembro de viver aquilo intensamente. E a outra coisa que me marcou muito, essa mesma época da minha vida, da minha infância, a minha avó, não sei por que cargas d'água, uma vez por semana ou uma vez por mês, gostava de fazer visitas ao Hospital do Pinel, que é o Miguel Bombarda do Rio de Janeiro. Ela ia levar cigarro para os maluquinhos e me levava junto. E eu tinha 5, 6 anos. Grande workshop. Então eu sempre tive uma panca com os maluquinhos. Eu ficava sentada vendo os maluquinhos amassar o cigarro, não sei o que, eu achava aquilo o máximo. Então acho que muito cedo eu interiorizei essa experiência do observar e depois imitar, porque eu lembro que eu voltava para casa e eu fazia grandes cenas dos maluquinhos. Completamente. E a gente é isso, não é? Um pouco esse lugar da observação que você fica ali, como é que o cara chegou nisso? E você começa a se colocar no... A programação neurolinguística diz isso, né? Da modelagem. Você modela um comportamento para alcançar esse comportamento. Completamente. Mesmo o teu crescimento enquanto pessoa, tu já fazes isso. Portanto, com o lado artístico, ou o lado da ator, eu acho que é muito parecido. Portanto, é por isso é que eu o junto, porque eu gosto muito de me meter no lugar do outro em relação a determinadas situações. Eu gosto muito por exemplo, de pessoas com, sei lá, com algum problema psicológico ou com alguma pessoa que seja viciada em qualquer coisa. Eu gosto muito desse tipo de cabeças, porque são cabeças que sofreram, todos têm uma maneira de pensar, não é? Mas há pessoas que são mais martirizadas do que outras. Eu gosto muito também desses universos mais pesados, digamos assim. Eu gosto mesmo de tentar perceber porque é que aquela pessoa é assim, porque é que ficou assim. Eu lembro-me que um dos meus medos maiores em miúdo era poder ir a um desses sítios, a um desses hospitais que estás a falar, e por um segundo eu dizer qualquer coisa que eles achassem que eu estava maluco e que tinha lá a ficar preso para sempre.
eu tinha muito medo disso, muito medo, e tinha muita pena daquelas pessoas que estavam lá. Claro que eu era muito miúdo e não percebia que se calhar alguns precisavam mesmo estar a ser acompanhados, mas um dos meus maiores terrores era de Dava repente medo alguém de achar que eu ficar não lá. estava bem, porque eu também Bem, eu imitava muitas coisas, né? Muita gente, eu fazia personagens, ficava lá, ó. Ficava lá eu, fácil. como dizemos aqui, patinava na maionese assim à grande. É muitos, sei lá, em supermercados que eu trabalhei, eu tinha assim uns personagens um bocado estranhos que apareciam a trabalhar de vez em quando, porque a vida era um tédio e a gente precisa de dar alguma alegria à vida, não é? Ai, meu Deus. E eu tinha muito medo de ficar num desses sítios e eu lia histórias de pessoas que entravam e nunca mais saíam, de medicações que tomavam e nunca mais conseguiam se livrar disso. E sempre tive muita vontade de perceber melhor essas cabeças. E como o universo dos serial killers, por exemplo, eu sei que é uma coisa muito delicada de se falar, mas é um universo que eu gosto muito de explorar, de tentar perceber. Como ator, gosto muito de interpretar esse tipo de papéis, por exemplo, e porque a mim ajuda-me a tentar perceber os outros e a tentar, se calhar, quando faço esses personagens, tentar levar alguma humanidade, porque eu acho que é nosso papel enquanto Sempre atores tem, também. né? Todo mundo tem uma dor, todo mundo tem um ponto de Completamente. vulnerabilidade. Quando Sim, você sim, sim. encontra a dor da personagem, se você sabe o martírio dessa alma, eu acho que Sim, desse indivíduo você encontra a alma do personagem, sim. né? E Eu acho também que tenho nós uma temos. certa obsessão por encontrar a dor do personagem. Sim. Aquela história que Eu eu te acho que falei, nós. eu te mandei o livro do Enneagrama, eu te mandei o link. Sim. Imperdível, imperdível. Imperdível. Não, e nós temos mesmo que, eu acho que faz parte do nosso trabalho, nós passarmos mesmo que seja um personagem mau ou que fez mal a alguém, passei isso agora neste personagem que fiz nesta novela, eu sempre tentei passar também que se calhar há qualquer coisa boa lá dentro. Ou eu acho que nós também temos que passar isso, nós não temos só interpretar papéis, nós temos funções também para passar às pessoas que nos estão a ver, que é independente daquela pessoa ser uma pessoa obcecada, se calhar há uma razão também para isso, ou não estou a dizer não estou a dizer que perdoo aquela pessoa por ter feito determinadas coisas, mas eu acho que nos cabe a nós também, enquanto atores, passar as várias possibilidades às pessoas que estão a ver para Sem não se, sombra de dúvida. não é? Você não tá lá para julgar o personagem. Ou então, Não, olha, o não, seu personagem no Gabriel. claro, Fosse claro, você não, julgar, sim, não teríamos vilões, claro, claro. né? Tem que haver sempre Com essa. a humanidade, com a humanidade que ele tem. A gente está chegando no fim. Isso é Sim, muito eu acho bom. que estou. Ficava uma vida toda aqui Estava a ficar sem conversando com bateria, você. mas não. Fica a ver. Não, estamos chegando no fim. Tem alguma coisa que você faria diferente no percurso até aqui? Vou só pôr Faria alguma aqui coisa? bateria. Diferente. Eu acho que há sempre algumas coisas que nós poderíamos fazer diferente, mas eu tento não me focar muito nisso. Acho que o que foi feito foi feito. Eu acho que são sempre anos depois que tu vais perceber porque é que determinada coisa aconteceu. Isso é que é o duro, às vezes, não é? Só anos mais tarde é que tu vais perceber, olha, ainda bem que eu tive aquela. E ao longo da vida eu fui sempre me guiando por um sexto sentido, que nem sempre me ajudou, mas a grande maioria das vezes me ajudou. E eu acho que é nele que eu me fixo, sabes? Porque, independentemente do que as pessoas nos dizem, dos teus receios, das tuas inseguranças ou das tuas certezas, tu é que vais decidir os caminhos da tua vida, não é? Portanto, a gente tem que os decidir acreditando, sendo sérios, claro, e verdadeiros, mas acreditando que aquilo nunca vai ter resultados imediatos. Eu acho que essa é a dificuldade hoje em dia que eu sinto nos mais novos com quem trabalho ou no coaching que eu faço com alguns atores, é sempre as pessoas querem tudo muito rápido. Imediato, né? Isto demora tempo. A alma tem que cansar, tu tens que É ficar, verdade. tens que envelhecer para perceber determinadas cabeças, para perceber determinados personagens e
E nem sempre, e muitas vezes há atores, como tu sabes, melhor que ninguém, às vezes dão-lhes papéis completamente, são atirados aos leões sem terem experiência nenhuma Exatamente, para sem aquilo, nenhum sem terem, preparo. emocionalmente não têm ainda, não têm, e têm que fazer, porque têm que se safar, e têm que fazer uma boa figura em frente a montes de gente que está a ver e que está a criticar e dizer, aquele não tem idade para aquilo e não sei o quê. Mas a verdade é que tu vais fazendo as tuas escolhas e vais percebendo que anos mais tarde esses atirar aos leões vai-te dar coisas muito boas. E para esses que estão começando a carreira agora, o que você diria? Para quem está chegando e tentando se aventurar no mercado? Uma dica, Sérgio. Eu acho que a única coisa que eu diria é para terem paciência. Porque isto eu acho que o ser ator muitas vezes não é só os papéis que tu fazes, é a paciência que tu tens para aguentar o gráfico da vida, porque muitas vezes tu estás aqui, de repente vais para baixo e se tu não te aguentas quando estás em baixo, depois já não consegues subir, portanto eu acho que o mais difícil é aguentar, portanto é ter paciência quando nós achamos que as coisas não estão a correr como nós queremos, é acreditar que este trabalho é quase a construção de uma casa, demora tempo, tem fases, nós temos que deixar secar as paredes para depois as pintar, e tem tempo isso, não vale a pena estar a pintar mais cedo, porque Aguentar o ciclo, Rosa Bela, exatamente. exatamente, porque mais cedo ou mais tarde ele vai cair, ele cai. É E isso aí. isso é o mais bonito da vida, é nós percebermos que a gente pode ter muita vontade, mas não vale. Temos que esperar e perceber que há tempos, há coisas que nós temos que respeitar. Muito obrigada, Sérgio Praia. Isso aí, não, olha. Obrigado eu, Carla, obrigado mesmo, de coração. Isto foi a minha estreia olha, numa live. então, depois você me chama para fazer uma com você, tá? Aqui eu já me convidei. Boa Eu fazer isso. espero estar com você em breve em Lisboa, devo estar Também chegando aí em desejo assim uma carreira de crescimento exponencial. Espero que em breve surjam muitos convites, quem sabe para o Brasil, quem sabe fazer novelas aqui. Sim, Você adorava, gostava muito. você merecia. Olha, se tu soubesses, Eu vou dizer, adorava. eu cantava pedra de que você faria lindamente um personagem com Agnaldo Silva. Juro que era um sonho que eu tenho e eu estou atrás dele e vou concretizá-lo. É de fazer uma novela aí, é um trabalho, e desfilar no sambódromo, porque eu sou maluco pelo samba. Olha, eu nunca fui, eu vou contigo. Eu sou salgueiro. Eu também, eu posso ser salgueiro. Eu sou Beija-flor, Mangueira. Nem tenho futebol, nem tenho escola, Claro. mas aceito. Desfilo com você no Salgueiro, vou ciceronear na minha cidade, no Rio de Janeiro, e faço votos que você consiga fazer em breve uma experiência no Brasil, porque eu realmente acho que tem que ser, né? É um lugar que a gente tem algum respeitinho pela produção de dramaturgia, e eu acho que você está pronto, que você merece essa oportunidade. E se eu pudesse profetizar sobre a sua vida, eu diria: Agnaldo Silva, este homem deveria fazer uma novela sua. Eu também acho. Vamos fazer um hashtag mesmo. Acredito mesmo nestas coisas. Quando tu pensas, as coisas acontecem. Podem demorar tempo, mas eu acho que acontecem. Olha, eu costumo dar sorte. E eu só vou deixar um recado aqui para a galera que assistiu a live. Gente, a gente está se aproximando do dia 25. Corram para fazer as inscrições. Super aula para a gente conversar um pouquinho sobre carreira, sobre mercado de trabalho e construção de personagem. Sérgio, muito obrigada. Obrigado também, Carla. A passada passou aqui, mandou beijo. Rosa Bela, tem uma galera mandando beijinho para você. Bom. Mas eu não consegui. Eu hoje desprezei completamente a audiência, porque estava aqui babando. Sou fã. Obrigado, amigo. Obrigado, e em breve estaremos juntos, de certeza absolutamente. Desejo tudo de bom. Obrigado mesmo. Um beijinho. Até já. E obrigado a todos que estiveram a assistir. Um beijinho. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado também. Até já.